Eu acho engraçado a ideia do humor sem limite. Tem limite. Como assim? Já estamos ao vivo, meus caros e minhas caras. Eu estou vendo ali, estou vendo. Ah, meu Deus, bugou meu... Aperta Linhares. Já vai começar, pô. Tá melhor? Aí, normalmente fica funcionando só um lado. Tá. Não, é aqui, é aqui. Vou fazer uma coisa meio assim. É, um jeitinho aí. Tira. Olá, meus caros e caríssimas ouvintes. Tudo bem com vocês? São absolutamente 18 horas e 1 minuto em São Luís do Maranhão. Você está ligado na Rádio Capital AM 1180 kHz. Isso aí. Isso aí. Até às 19 horas eu estarei aqui na companhia do meu querido, do meu caríssimo, do Google ambulante, segundo Tatiana Delgado. É o Google. O Google ambulante, Lorival Souza, e também da minha ilustríssima, da minha dengosa, Eu sou mesmo. da mulher do Mini Cooper, Marcos, aí do São Francisco. Tati tem um Mini Cooper. Da mulher do Mini Cooper. Agora você vai Por isso, gente. estar presente aqui com o melhor da opinião, o melhor da informação e do bom humor na Rádio Maranhense. Estamos aqui esperando uma pessoa. Enquanto ela não chega, nós iremos fazer o quê? Encher linguiça. Contentem-se com a gente. Boa noite, Tatiana Delgado. Buenas noches, mi amores, mi queridos ouvintimas. Hoje vocês serão vitimizados mais uma vez por nós. Que som, Chegou. que rap é esse aí que tá tocando aí, Tatiana Delgado? Desliga isso, Ah, meu pelo amor Deus, de Deus. senhor. Caraca! Eu não tô escutando meu BG, eu não tô escutando meu retorno, não tô me ouvindo. Parou. É humor sem limite, né? Ei, o celular tá possuída, porque eu assisti aquela série todinha ontem. O Exorcista. Existe essa série Exorcista? Pois é, lê seu texto, por gentileza. Eu não vou ler porque eu não vou abrir, porque eu tô com medo do celular agora. Mas, gente, boa noite. Resumindo, siga-nos na nossa fanpage pra você até poder assistir a gente agora que a gente tá fazendo um live aqui, ver nossas caras, ver a pessoa por trás de Linhares. E vá lá no Facebook, digite Pecado Capital Online. Curta a nossa fanpage, lá também você pode achar o nosso app, bem perto da foto da capa. Você baixa o aplicativo e pode escutar o programa da gente pelo aplicativo da rádio. Para quem tem iOS e smartphones que tem o Android. Menos qual? O StarTech. StarTechzão velho de guerra. StarTech foi horrível. StarTech, velho Eu não de sei, que guerra, eu nunca você lidei não com essa toca. coisa de pobre, meu querido. Apesar de ser uma pessoa que não tem dinheiro para andar de táxi. Vocês estão Boa sabendo? noite, Lorival Souza. Boa noite, Linhares. Boa noite, Tatiane. Boa noite, ouvinte da Rádio Capital AM. Estamos hoje aí na nossa terça-feira de entrevistas, né? Já receberemos a nossa, ou nosso entrevistado, né? Fazer aqui um pouquinho de mistério, né? Falar que ontem, né? Lembrar aqui que ontem foi... Olha, mas já vou adiantando. Hoje tá até perfumado aqui, que teve gente que banhou. Fazia muito tempo que eu não olhava o pessoal tão tô arrumado sabendo- aqui na beca como tá hoje. Já mata todo mundo Eu tô hoje sabendo aqui. que até o Flanelinha tomou banho. Tu tá sabendo? Meu Deus, tá muito alto! Rapaz, eu acho que é o meu retorno é que é baixo. Eu vou ligar nesse Eu outro. acho que Tu ficou surdo agora, Não, eu acho que quem Lorival? Eu acho opera que o ouvinte- retorno dessa mesa é o o ouvinte Tim vai Maia. o ouvinte vai se juntar depois do programa pra processar a rádio. Ficou surdo. Putz, grila. Gente, cadê? Alguém pode ir ver? vou lá, Cadê a nossa vou lá. entrevistada que ela não aparece, meu Ou Deus? entrevistado. Ou Poltergeist. entrevistado. Você tá tinha Delgado? Como foi sua manhã hoje? Ah, foi muito bonita. Eu fui ao shopping. Fazia tempo que eu não ia ao shopping. Tenho vontade de voltar lá jogar uma bomba. Em todas as lojas que eu não pude comprar. Eu sou dessa. Pois é, enquanto a nossa convidada não chega, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao deputado Everton Rocha, né? O deputado Everton Rocha, nessa semana, subiu na tribuna da Câmara Federal para defender a educação, né? Uns cortes que vão acontecer no Fundeb, que na verdade não é corte. Os municípios estão devendo e o presidente Michel Temer deu a ordem para que o dinheiro fosse cobrado. Algumas centenas de milhões de reais. A iniciativa do deputado Everton Rocha seria muito louvável, né? Ela seria muito plausível, ela seria muito digna se ela não fosse assim tão deslocada no tempo, né?
Porque, se não me falha a memória, e não me falha não, eu tenho convicção disso, em 2016 a presidente Dilma fez um corte na educação de 10 bilhões de reais. E eu não lembro, eu não recordo do deputado federal Everton Rocha ficando tão nervoso quanto ficou essa semana. Além disso, também nós temos, nas últimas semanas em São Luís, várias escolas da rede municipal estão sem aula porque falta merenda. Porque o prefeito Edivaldo Holanda Júnior está incapaz de providenciar a merenda das crianças. Eu também não lembro. Por isso que ele está desaparecido, não deve estar comendo o lanche todinho escondido. Deve estar comendo o lanche todinho das crianças. Boa, Tatiana Delgado. Cada dia que passa, essa mulher está mais mortífera, viu? É verdade. Quanto a Dilma, ela não desviou nem um pouquinho para a própria educação. Será? Pois é, e o que acontece? Eu também não lembro do deputado Everton Rocha nervoso quando, no ocaso da falta de merenda escolar nas escolas de São Luís. E eu também não lembro do deputado federal Everton Rocha fulo da vida quando o governador Flávio Dino cassou alguns direitos de professores da rede estadual. É engraçado, né? Esse tipo de militância política circunstancial. Eu só defendo a educação, eu só fico chateado com cortes no orçamento, eu só fico frustrado quando alguma coisa acontece com as criancinhas do meu país, quando quem está no poder não é um companheiro de partido ou um aliado político meu. Agora, quando é alguém que está do meu lado, aí eu deixo para lá, eu não falo nada, parará. Oh, chegou! A mulher que fez Linhares banhar! E falar, rapaz, o que seria de mim se não fosse meu... Você tem rinite, porque se você tiver, vai estar sofrendo que nem eu, que haja perfume aqui dentro hoje. Hoje veio todo mundo. Rapaz, que até o Flanelinha banhou quando soube que tu vinha pra cá, André. Tu acredita nisso? Todo mundo aciado! Tomou banho porque eu vinha pra cá. Ah, não. Ó, peraí. É complicado. Eu já tenho 2 me enchendo o saco aqui todo dia. Aí vai ter o terceiro elemento. Meu querido, aproveite. Até o Amadeu tá com a camisa não diferente. desenhe uma baleia, desenhe logo o oceano. Pois é isso, meus caros e caríssimas ouvintes. Nós estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, ela, a pedra no sapato do governador Flávio Dino. Ela que não... Como é que é? Do trovão, do raio, como é que é? A mulher que é trovão, mas é um raio. A mulher que é trovão, mas é um raio. Que rufe os tambores. Cadê? Ixi, Eita. gostei. Apresente a nossa entrevistada, Lorival. Hoje receberemos Andréa Murat, deputada estadual, uma deputada bem atuante, você já deve ter visto aí nas redes sociais, ela fazendo oposição, Mande um beijinho para nós. denunciando aí. Avisar também, Live, aproveitar para Facebook. lembrar Legal. que estamos online nesse instante. Você acessa o site, a nossa fanpage da Rádio Capital e veja a nossa transmissão ao vivo. Né? Pois é, a emoção de Tatiana Delgado. André, tu não é casada não, né? Ou é solteira? Eu não bato Como é que bife, tá? Linhares, eu não bato bife. Meu querido. Olha, eu vou logo te dizer uma coisa aqui. Esse programa ele é diferente dos demais. Aquela chatice, tá vendo? aquela coisa e tal. Aqui você pode rir, pode falar. Não, pode falar. Pode, que tá pode aberto. xingar o apresentador. Só não pode xingar. Inclusive, eu tenho uma ouvilist de ouvintes Olha que negras. óculos fashion. É do Camelô, R$20. Ah, gente, eu não dividir com ninguém, repara. Pois é, continua, vamos lá. Vamos começar essa bagaça. Quem de vocês está disposto? Eu estou muito emocionado aqui, eu vou deixar para fazer pergunta depois. Tá na hora do Linhares tomar uma garapa de açúcar aí. Você se sente como eu me sinto aqui, olha. É bom que você já viu, ó. Você entrar num ambiente para trabalhar com pessoas, com tanta gente feia como tem ali. Né? Você não se sente um pouco arrependido de lutar pelo direito do povo? Rapaz, tu escutou? Tá! Pode falar, escolhendo. Isso tá no ar. Tá no ar. Não, como é que foi a pergunta? Eu tava perdido aqui. Tu não ouviu. Eu não ouvi. Como é que é a Deixa eu pergunta? responder. Repita, Tati, por favor, eu quero ouvir. E aí, como é que ela se sente trabalhar em um ambiente com tanta gente feia? Não. Ela não se arrepende de defender o direito do povo. Não, que isso, Josimar de É do Maranhãozinho. Maranhãozinho. Me dá um... Pode falar.
Olhar pra cara Eu do ia te Josi. pedir me dar um tempinho pra pensar, mas... Não, mas o que que... Não, pra defender o povo tudo vale, né? Josimar de Maranhãozinho é muito bonito, rapaz. Deve Que é um parecer cara- com você, né? Josimar de Maranhãozinho, o que é isso? Já Que tu pensou o acha? cruzamento? Ainda bem que Josimar você de falou. Maranhãozinho, André. Ai, agora vocês vão ficar me perguntando da beleza do... Eu falei, Eu me olha. recuso. Ô, povo Quem é que feio! tu acha bonito ali? Nenhum. Não sei porque eu tenho que ver. Então no Tinder? Não, olha, apesar de eu não. Rapaz, eu não sei não. Tem um pessoal ali chamando. Ei, mas já pensou o deputado no Tinder? Deve ser que nem quando olha Quem a não? jaleca. Eu tô perguntando assim, quem que tu acha? Rapaz, eu acho o Adriano Sarney, apesar de eu discordar dele, é um cara Adriano- Você é um- está de olho no sobrenome! Você é interesseiro golpista. Afe Maria. Não vou falar nada não, que depois Tá ouvindo, aí né, Cíntia? vão me chamar de coalheira aí, de que não sei o que. Vou chamar mais Sim, vamos ainda. botar esse programa sério. Lorival, por favor, assuma. Porque Lorival é que é o nosso assessor, nosso enviado de coisas sérias aqui. Assessor assunto sério. Deputada, de onde surgiu essa sua vontade de entrar na política? Foi só inspiração direta da família? Teve alguma outra coisa? Eu estava, inclusive, dando uma entrevista agora há pouco, falando exatamente sobre isso. Eu, desde muito nova, eu sempre gostei de política, desde pequenininha. Porque quando você olha, meu pai, político a vida inteira, meu avô, pai da minha mãe, que colocou meu pai na política. Então é uma coisa que já vem há muito tempo. E quando eu via, eu era das filhas, somos 3 mulheres, eu era aquela que queria ir para interior com meu pai, para comício do meu pai. E realmente começou muito com isso, com a questão do pai. Mas eu não acho isso vergonhoso, não. Eu acho muito normal. Você tem um pai médico, você às vezes vai seguir o caminho, vai querer ser médico. Você tem um pai arquiteto, às vezes o filho quer seguir a mesma profissão. Isso não é, mas aí depois me formei, fiz relações públicas. Tudo que eu fiz sempre foi voltado muito gestão pública, muito para política, muito para eu sempre foquei mais nessa área, né? Porque também tem a minha profissão, ela tem diversos segmentos que você pode, né, seguir. Então, eu realmente comecei essa questão de admiração mesmo, começou pelo meu pai. Eu tinha um pai que falava de política 24 horas por dia dentro de Quem casa. é teu pai, André Moura? Era Quem quase é teu milhares, pai? não, era. Quem é seu pai? Então, eu tinha, meu pai até hoje fala, né, as 24 horas de... Agora não, ele está até um pouco fazendo outras coisas, mas a política sempre entra Ele no já meio. tá Se ele tipo o tiver- Silvio Santos nas séries do Netflix, né? Dividindo um pouquinho a dividindo atenção. um pouquinho a atenção. Pois é isso. Você quer continuar, Lorival? Eu tô pensando aqui, porque a parte ruim é a minha, entendeu? Primeiro vocês amaciam, Sim. primeiro Ah, vocês eu- deixam ela bastante confortável, Policial aí, bom, entendeu? Aí vem a roda viva, né? Agora ele vai, você tá vindo vencer. Deixa ela rir, faz ela rir, Tati, faz ela ficar contente. Deputada, você já está no seu primeiro mandato, certo? Como como foi digamos assim, os primeiros meses, assim? Porque normalmente a gente tem, claro, você tem inspiração, você teve um pai uma vida inteira falando de política, você certamente deve ter visto algo na política que você considerou prioridade, né, de fazer, de combater ou defender, o que seja. E como é que foi o impacto da vida de deputada, de sair de sei lá, de uma perspectiva mais ideal da política e entrar na perspectiva prática? Os primeiros 6 meses, digamos assim, como é que eu vou te dizer? Não é de tensão no sentido de eu ficar tensa, mas eram embates muito voltados para mim, né? Eram aquela coisa, você estava vindo de uma eleição onde o nosso grupo político havia perdido a eleição, as pessoas acreditando no novo e você ser oposição. É uma coisa que... Aí, a partir daí, já não começa a ser fácil, porque as pessoas falavam, você não dá nem tempo para a mudança acontecer, espera acontecer. Eu já sabia que a mudança não ia acontecer. Mas tinha muito isso. Depois, o bombardeio dos próprios parlamentares, que inclusive foram eleitos pelo nosso lado, que mudaram de lado.
bastou mudar o governo, que ele já estava do lado do governo. Os bombardeios desses mesmos, das pessoas que você convivia, das pessoas que estavam ali com você. E que sabem, que essas pessoas sabem o que acontecia. Então, eu fui muito bombardeada nesse sentido. Mas eu também fui muito preparada, porque eu sempre procurei muito... Eu estava, inclusive, também falando sobre isso, que a gente também não pode achar que a pessoa está ali, vai subir numa tribuna daquela sem ter o menor conhecimento do que está falando. Eu tenho toda uma equipe que fiscaliza o governo. Eu nunca subo naquela tribuna. A senhora me perdoa, tem gente que sobe ali sem saber o que está falando. Sim, não defende não. Sem corporativismo aqui. Tem gente que sobe ali que não fala coisa com coisa. Eu concordo totalmente contigo. Mas eu estou te falando de mim, particularmente. Eu realmente procurei, eu busquei muito isso. Nas vezes que eu me colocava para subir naquela tribuna, era sabendo exatamente as denúncias que eu estava fazendo, nada da boca para fora, tudo que eu sabia que estava acontecendo. Eu tenho uma equipe toda que fiscaliza o governo. Então eu tenho dados concretos, dados reais. Eu não subo ali e vou inventar história. O que você sentiu mais pesar? Perseguições políticas ou então por ser mulher? Isso pesa? Não, essa questão de ser mulher, no começo eles até tentaram muito essa coisa, mas comigo não colava, porque às vezes eu falo mais brava do que eles. Então... E se intimida na vida pessoal? Não, tipo Linhares que vem se tremendo, botou o Santo Antônio debaixo da cadeira. Tu é louca, rapaz! Não, porque eu não sou brava na vida pessoal, assim. Então ele já não quer mais. Peraí, questão de ordem, né? Tá vendo? Questão de ordem. De ordem, o que é isso? Quer que o rapaz... Tá vendo? Gente, Linhares não é casado. O rapaz não pagou. Mas o golpe é maior contigo. Amadeu, fica pra Marco aí preparar a justa causa. Sabe aquele dia que o cara tá encabulado que nem fala, o Linhares só deu boa noite. A intenção era essa, mas ele vai fazer ela sofrer depois, que ele disse. Depois ele tá querendo... Defensora. Andréia, assim, o pessoal fala muito, pelo menos os teus críticos, os teus opositores na Assembleia, do teu jeito, assim, que tu é assertiva. Entendeu? Voadeira. 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 Pois isso assim, às vezes tu não pensou nos últimos 2 anos, eu tô pegando pesado demais, eu tô muito colérica, porque tem uns discursos teus ali que é coisa que os caras devem se tremer na base. Nunca pensou assim, não, eu vou pegar mais leve. Eu pego mais leve às vezes. Sabe o que acontece? Eu pego mais leve às vezes. Só que tem situações que eles forçam de uma maneira que a gente tem que dar aquele jeito. Porque não tem jeito. O que acontece? Se eu também for de outro jeito, Linhares, eu não estou fazendo a oposição que eu preciso fazer. Não estou falando a forma de falar. Até porque a forma de falar é muito relativa de cada pessoa. Às vezes, o meu comum de falar pode ser aquele. Às vezes nem é. Às vezes Mas existem situações, por exemplo, ontem todo mundo estava rindo muito lá. A questão, inclusive falaram isso, de voadeira, que eu dei uma voadeira no deputado. A questão não é de dar voadeira no deputado. A questão vai dar vontade, é que eu... pescoção. Mas tem que tomar cuidado com o Josimar de Maranhãozinho, tem que botar ele em cima de um banco para dar uma voadeira dele. Ela vai ter um pesadelo. Prossiga, deputado. A questão é que você pega realmente fatos que aconteceram. Não fui eu que falei, por exemplo, o caso do deputado Levi Pontes. Fui eu que criei aquele vídeo, foi ele mesmo que falou com um parceiro lá dele. E é uma voz escabrosa. Ai, chapudanha. É um peixe aí pra nós. Como é que é? Chapudanha. Eu acho que ele tava tentando brincar de bacabal, de tua boca bom. Ontem a galeria... olha a minha situação ontem, Linhares. A galeria ontem da Assembleia tava cheia e eu fazia essas vozes. O pessoal se acabava de rir, mas literalmente dá vontade de rir, não é com a minha voz, é com a dele. Assistam o vídeo, Você já viram a voz dele? Parceiro, a sua excelência, senhor prefeito, um negócio maluco. Eu não posso falar pra ele tirar nada da boca desse horário. Aí, ou seja, o deputado pega, Linhares, quer roubar os peixes dos pobres. E antes virava pra mim 6 meses. Eu não tinha 1 mês de mandato, o cara já tava ali. Pentelhando. Ele não fica assim, o tempo todo. Quer dizer então que tem um gostinho de vingança nessa história aí. Não tem moral.
Entendeu? Ele ficava É um falso moralismo Ele da está pagando a honestidade. língua. E aí, nada melhor do que um dia após o outro você vê que é um indecente, né? O que ele fez é uma coisa indecente. O que ele tem que pagar pelos atos que cometeu. Não vivem dizendo que vão me colocar, que eu tô na justiça, que eu tô pronta pra justiça. Agora, ele também tem que estar pronto pra justiça, porque ele tá aí com uma ação aí. Já que tu tá dizendo que tua equipe é muito grande, tu não tá afim de liberar um dos teus assessores de imprensa pra ele, não? Porque, rapaz, quando botaram aquele microfone da Mirante na boca Meu dele... Deus, isso que eu falei ontem, ele se zangou. Rapaz, ele tremeu na base. O que aconteceu? Ele saiu da tribuna da Assembleia com uma história, imediatamente, não deu 2 minutos. 2 minutos, bastou. Eu acho que ele ficou tão nervoso com o repórter da Mirante que ele simplesmente esqueceu que ele havia acabado de dizer na tribuna. Ele tinha dito na tribuna o quê, Linhares? Que ele, junto com o prefeito de Chapadinha... Agora vai ser Bacobal e Chapadinha. Junto com o prefeito de Chapadinha, tinham comprado os peixes para doar. Na hora que ele saiu do plenário, ele, olha, meu cara, foi feita uma licitação, um negócio. Ou seja, uma coisa completamente, tu vê que a pessoa não sabe nem o que tá falando. O que eu achei mais engraçado, ó, para você ouvinte que está nos ouvindo agora e do Facebook, nós estamos falando do deputado Levi Pontes, do PCdoB, que teve toda uma trecha com ele aí. Depois do Chapadinho, ele ficou super conhecido. Aí foi um negócio com os peixes aí que deu. O cara tá enrolado. Levi Pontes. E agora o Leve Peixe, né? André, e nessa situação assim, eu percebo assim, às vezes que o pessoal usa muito o Ricardo lá para te cutucar, né? E a gente sabe que ele andou no noticiário durante um tempo. Isso também, assim, como é que tu te sente em relação a isso, com esses ataques, com essas denúncias? Não dificulta um pouco tua atividade parlamentar? Tu tira de letra? Não, porque eu desde quando... Isso, Linhares, a gente enfrenta desde quando é criança. Eu, desde quando sou criança, eu assisto isso. Você tá, ou você é governo, você é oposição, você tá nessa coisa da justiça. Meu pai, inclusive, por exemplo, na época do Jackson, ele que estava em cima do Jackson para caçar o Jackson. Depois, ele era sempre também vítima de alguma coisa. Sempre aconteceu isso. Mas agora, eu acho muito... Eu foquei no seguinte, eu acho que meu pai, ele não precisa da minha defesa. Eu não vou ser uma deputada agora para defender o meu pai, eu vou defender o povo, eu estou ali fiscalizando o povo. Eu não vou... Eles querem agora, eles fazem isso para que meu mandato vire agora um mandato de defensora do Ricardo Murat. Eu já falei, convoquem-o. Ou então ele não tá na justiça, bora provar, cadê a prova que já encontraram contra ele? Nenhuma. Então, eu não vou ser, Linhares, eu sempre falei, não vou ser defensora do meu pai. E ele mesmo é o primeiro a dizer, não preciso de advogado. Não preciso de advogado na Assembleia, muito menos para aqueles deputados. Então, é uma coisa que realmente, eu realmente, isso eu tiro de letra. Às vezes, o lado pessoal, quando é uma coisa pesada, você é filha, você sente, não tem como. Mas o lado político, para mim, essa questão tá sendo processado, é acusado disso, acusado daquilo. Vamos provar, a justiça tá aí. Eu tô entendendo. E existe aqui, o pessoal durante muito tempo aqui, fizeram charge, um monte de coisa na internet, sobre o negócio de um helicóptero aí na campanha. Explica essa história, Gabriel, pra gente. Qual foi a famigerada história do helicóptero na campanha? Tu sabia que essa é uma das partes que eu adoro falar? Porque eles são pegos na mentira, assim... Só para analisar aqui pro pessoal. O pessoal não sabe que acusam a deputada Andréa Murat de, durante a campanha, ter usado um helicóptero da saúde, alugado pela saúde, para fazer campanha. Só para explicar aqui para o ouvinte que está ouvindo. Isso. Prossiga, deputada. Aí o que acontece? A minha campanha, eu fiz o contrato com uma empresa de helicóptero. Até porque a PMR, ela era a única que tinha a licença, digamos assim. Justamente, para operar. Mas isso daí também não vem em consideração. O que tem em consideração é que eu, na minha campanha, o uso do helicóptero que eu usava era pago com o dinheiro da minha campanha. Certo. Eles acusam que eu usei o helicóptero da secretaria numa viagem a São João dos Patos. Só que eles vão se pegar na justiça porque eu tenho todas as provas, Linhares, que neste dia em São João dos Patos, que eles alegam, meu pai, o que acontecia? Meu pai seguia uma agenda do governador. E às vezes, não do governador candidato, do governador... Da governadora. Não, porque na época estava Arnaldo. Já era Arnaldo. Então,
E ele tinha uma série de compromissos a fazer. Ele ia visitar o hospital. E muitas vezes, o que eu fazia? Eu aproveitava a visita dele no município. Por exemplo, se ele ia no município que era da minha região, tinha municípios que não tinha nada a ver. E eu não ia. Fazer campanha. Justamente. Mas eu ia no meu helicóptero e ele ia no helicóptero da saúde. Quando era final de semana, ele estava no meu helicóptero. Uhum. Só que neste dia que eles estão falando de São João dos Patos, eu fui num bimotor, Linhares. Eu tenho prova. Eu fui num bimotor. Quer dizer, então que eles te acusam de ter usado o helicóptero num dia e a aeronave era outra. Eles acusam que eu estava numa pane com meu pai, saindo de São João dos Patos, e meu pai teve realmente uma pane que ele teve que descer. Uhum. E eles dizem que eu estava nesse helicóptero. Eu não estava de helicóptero. Eu estava num bimotor com uma assessora minha. Tenho foto, tenho data, inclusive tenho o meu desespero todo narrado com minhas irmãs de onde estava meu pai. Porque na hora que nós saíamos de algum lugar, a gente sempre se comunica. Onde é que você está? Estou saindo agora. Meu pai foi me deixar na porta do bimotor, porque o lugar que ele saía do helicóptero era um, e o bimotor tinha que ser numa pista. Tô entendendo. E ele foi me deixar de carro. Aqui no... Foi lá em São João dos Patos. Então ele foi em outra cidadezinha do lado, que tinha pista. E ele foi me deixar de carro ali, para eu pegar o bimotor, e ele foi, depois voltou para pegar o helicóptero. É muito, isso daí, eu tô doida para eles continuarem com isso, porque a gente tem todas as provas. Isso não existe. Tô entendendo. Mas é porque a gente tem que perguntar tem essas que coisas aqui pra colocar o cara no negócio, porque senão não pode ser chapa branca. Mas é importante, porque ela dá a versão dela. Não, mas tem que perguntar mesmo, e eu gosto. Isso daí é uma coisa que eu gosto de responder. Lá na Assembleia eles não me dão oportunidade. Tu acha que eles ainda falam disso? Depois que eu cheguei lá e mostrei, porque eu peguei para um deputado lá do governo, e mostrei todas as provas que eu tinha. Nunca mais, Linhares, eles tocaram em assunto de helicóptero. É que eu percebo assim que tu tem muito embate lá com um monte de gente, né? Pessoa não grata. Me lembra uma pessoa. Obrigada. Não me ofende, querido. Eu tenho, por isso mas que eles ligam de volta. Todos. Assim, é um negócio... vamos. Qual é o deputado assim que tu considera o teu algoz, o teu antagonista, o vilão, o herói? Qual é o deputado... O arqui-inimigo. O arqui-inimigo. Quem é o seu coringa? Quem é o seu... Não. O meu arqui-inimigo, ele tem... Não é um arqui-inimigo. Ele tem que ser a liderança do governo. Não vou discutir quem não é líder do governo, quem não fala pelo governo. Eu nem ouço, Linhares. Porque... Não falo com eu falo com baixo clero. Não, isso aí foi bem romano. Só falo porque conheço o peixe. Por quê? O que acontece? Porque é a palavra do governo, né? Tem uns deputados que você, lógico, obviamente, e que você sabe que é do núcleo mesmo do governo, que você vai responder, né? Por exemplo, eu respondo geralmente, eu tenho consideração de responder Otalino, tenho consideração de responder Bira, porque eu acho que são pessoas realmente ali do PCdoB, aquele que são mesmo do governo. Outros eu não duvido, porque não tem, Linhares, vão lá para defender, para querer migalha do governo. Aí eu não vou perder meu tempo. Eu vou lá discutir com o líder do governo, que nós somos colegas, nós somos amiga da mulher dele, nós somos amigos fora da Assembleia, mas temos pensamentos completamente divergentes em relação ao governo do Estado. Mas, ou seja, a pessoa que eu tenho muito embate, que hoje já melhorou muito, inclusive a forma dos embates, né, que era uma coisa muito pessoal. Sangrenta. Com o Rogério Cafeteira, mas por ele ser líder do governo, não por ele mesmo, mas por ele ser líder do governo, a gente tem que falar com os líderes. Já devem ter contos lá, não chame o nome dela 3 vezes no banheiro, deputado. A loura da Assembleia. A loura da Assembleia. Ai, meu Deus. Deputada, a senhora teve uma treta aí com o Marcos Caldas aí também. Foi uma treta horrível. A senhora considera que foi a sua pior treta na Assembleia até hoje? Foi só com o Marcos Caldas? A senhora se lembra dela? Não, o que acontece? Sabe quando chega aquele deputado ali querendo causar, né? Até o presidente da Assembleia ficou perplexo com ele. Ele é bafão. Não, ele querendo causar, mas para também receber migalha do governo. Aí ele começava umas coisas sem sentido, de repente ele estava em outro assunto, ele subia para falar da saúde, para falar, e do governo passado. Aí, um dia ele levou a dele, como ele acha que ele falou de mim, mas só que é isso que eu te digo, Linhares. Você discutir política é uma coisa, você ficar discutindo a não política com muita baixaria é complicado. Então, eu sou mulher, né? A mulher tem um sangue mais quente do que o homem. Meu pai jamais discutiria com o Marcos Caldas. Para o meu pai, Marcos Caldas é um inexistente.
Só que, por exemplo, eu por ser mulher e o meu pai ter sido agredido pessoalmente, porque se ele falasse de mim, eu também estava me incomodando, não me interessa o que uma pessoa daquela pensa. Por exemplo, ele se aproveita de uma doença da pessoa que tem o mandato, que é do seu mandato, e ele deseja o pior para aquela pessoa, para ele assumir o mandato da pessoa. O que é isso? Como é que é isso? Chega de cemitério, rapaz, isola, bate na madeira aí, Lorival. Isso é um comentário lá na Assembleia. Olha, para você ver, eu não sabia nem que ele era suplente desse deputado. E o deputado mesmo sabe. E fica assim atônito, porque olha é uma loucura. Ninguém desejou isso quando você operou o olho. Por isso é que eu não tenho mandato. Então eu acho o seguinte, ele não tem voto para poder falar comigo. Chupa! Hadouken! Ele vem falar, voto comprar, voto... Linhares, se a gente for pensar, eu estava inclusive conversando com outro deputado, porque eu me dou muito com os deputados, mesmo que são da base do governo. Eu me dou bem com todos, não tenho problema com nenhum. Mas nós estávamos conversando e a gente vê que determinadas pessoas ali, elas vão com o intuito de querer agradar o governador com isso. Te atacam para agradar o chefão. Porque dizem que é o que ele mais gosta. Mas eu acho o seguinte, que a gente tem que, quando é para falar de política, você fala de política. O que ele mais gosta não é disso não, André. O que ele mais gosta é de outra coisa. Ele gosta de ser governador. Essas cabecinhas maldosas. Gente, tu parou de assistir Família Dinossauro? Isso aqui é um programa. Você não estava entendendo nada. Esse programa é sério. Agora ele entendeu. Esse programa é sério, gente. Gente, posso interrompê-la? Eu não terminei. Mas qual foi a pergunta? Vocês já me fizeram esquecer. Não, sim, a questão de não ter voto. É o seguinte, o que acontece? Linhares, Ricardo Murat, desde quando? Ele é político desde 1982. Ele tem uma cadeira na Assembleia. Por que será? Ele é oposição ao governo. Ele tem uma cadeira na Assembleia. Ele tem o quê? Ele tem voto. Ele tem uma região. Hoje em dia, quase nenhum político tem mais isso. Você tem uma região onde você é votado, onde as pessoas reconhecem o seu trabalho, por exemplo, tudo bem. Isso aí é verdade. Ele foi oposição à família Sarney, se mantinha lá, como era deputado fora da oposição ou com a situação, sempre, isso aí tem que ser... Sempre um dos mais votados. Se não era o primeiro, era o segundo ou o terceiro. Nunca houve... Ele sempre foi. Então, assim, querer você dizer... eleição... Antes de ser secretário da saúde. Antes de ser secretário de saúde. Ou seja, vem dizer que ela é deputada por causa da saúde. Minha mãe foi deputada. Minha mãe foi deputada de oposição. Tinha maiores embates com a Aderson Lago. Então, essa questão de eleição comprada, não se elegeu porque não teve voto e ficou com raiva, achando que tiraram a região dele. Maria. Ora, não é acostumado a fazer eleição, só é acostumado a fazer eleição com agiotagem, com dinheiro, com tudo. Aí, quando não teve. Ficou complicado. Eu não posso falar isso porque eu não sou deputado, eu não tenho imunidade. Gente, a gente vai dar uma pausa aqui pro intervalo, já voltamos com o André Murat. Tem imunidade nem em casa. Eu não tenho imunidade nem em casa. Eu mandei o meu BG. Mário, bicho, tira esse computador. É uma lupa na mão. Isso aqui é o som do... Por que o meu não é o meu? Porque o meu é de DJ, é de rico. Porque a Tereza... Roberto, que eu tô aqui, Gente, tá gravando aqui ainda. Tome cuidado com o que vocês vão falar. Alto mesmo, né? Tô pra morrer aqui. Virginia, cadê nossa hora? Não, eu tô surdo. O meu é baixinho. Meu Deus, não vai funcionar amanhã, porque ele botou no grande. Ele não vem volume, não. Esses da Philips vem com volume. Isso aqui é pra compensar, porque o primeiro minha mãe comprou no camelô. Peraí. Minha mãe me deu um Sony falso. Tem nem um cabo, não. Quebrou? Coisa boa. Não, podendo... normalmente eles vêm com fone aqui. Tá gostando, André? O programa é diferente do que você já viu? Legal. Aquela chatice de rádio AM. Olha, Deus, eu tô aqui como é na horroroso. sua rádio, viu? Já disse pra esse pessoal também aqui não pegar tão forte assim. Poxa, peraí. Não tem problema não. Beijo. Ela só quer dar madeira. Amadeu, vê o BG aí pra ver se ele volta. Rapaz, foi... Voltou?
Voltou? Naquela hora que Voltou? a piné de 10 segundos. Com a piné, não, naquela hora. Cara, sinceramente. A piné é 10 segundos suas, tá? Dino Bolotinha. Você consegue segurar a respiração por 10 segundos. Dino Bolotinha. Ei, talvez a gente poderia fazer no segundo bloco, sabe o quê? Um confronto dela, de frente com o Dino. Eu quero charutos. Ah, mas eu vou falar desse charuto. Eu ontem disse que eu vou trazer um passo copo. sem falar desse Ó, só charuto. faltou o rum, o gelo, a hortelã e a coca. Eu vou Falei, dar aquela- Era Charuto. isso aí, eu não posso esquecer É, pra anotar aqui, charuto e Cuba. Tu acredita que ele dá paga pra trabalhar aqui ainda, essa menina? Eu falei que eu falo pra Roberto Ganhei um aí. centavo. Menina, Gravou quando eu FM. deu menos isso. Olha só os ouvintes. Ah, internet. FM. Marcos Caldas já bateu no meu carro e ele tava falando no celular. Tá aqui no vídeo aqui, ó. Eita, tem um monte de pergunta aqui, ó. Pergunta pra ela o que ela acha dessas famílias que permanecem no poder durante gerações e são mais marcadas por acusações do que por projetos que falam pela educação. Tá. Não, Ó, se quiser, tem aqui a lista dos comentários, ó, se quiser dar uma lida. Ó. Se quiser até rolar com o mouse aqui, dar uma olhada. Não, mas esquece, isso aí a gente tem que ensinar. Linhares não é um qualquer. Olha aí, estão te defendendo a teu voz. Linhares, eu sou um qualquer como? Não é. Olha, esse negócio de projetos é importante, sabe por quê? Eu tô com cara Esse de negócio chapado. da gente apresentar projeto ali. Adriano, sabe que eu Ó, acabei tem de... um, ó, o tal de Adriano, Davi fez uma outra pergunta aí. Caliente, né? Ai, meu Deixa eu Deus. só- Esse é um Qual o seu trollador. estado? Esse é um trollador. Andréa por Andréa. Andréa por Uma Andréa. palavra, uma comida. essa questão do projeto, Linhares, o pessoal fala muito negócio de projeto. Vocês já viram esse negócio de oposição para apresentar projeto? Sério, vai dando uma... Não, e outra coisa, dever de Isso é uma O boa. dever de parlamentar não é só estar propondo o projeto, é essencial de um parlamentar a o que fiscalização. acontece é fiscalizar, é legislar o que acontece. Essa questão do projeto, eu tenho Linhares, tu sabe, eu tenho equipes para elaborar, eu tenho um mestre de elaboração de projeto do meu lado. Se eu quisesse, Linhares, agora eu vou botar ali para eles negarem. Linhares, tu acredita que Flávio Dino vetou o dia da poesia de Adriano? O dia da poesia. Ei, só uma Tá aí, a gente vai perguntar sobre isso. Uma coisa rapidinho. Linhares gosta. Linhares, Ah, que é isso? Linhares, tem uma Que coisa parada- rapidinho. Você já me O Ele Oswaldo, veta. Eu vou apresentar projeto. tá Eu vou bater nele. Depois eu falei para ele atender Oswaldo. Não, ele tá ligando aqui no Skype. Aí eu posso atender ele aqui. Atende ele aí. E a saída sai aqui e ele faz a pergunta. Tá bom, pode ser. Vamos começar de novo essa bagaça. Vamos voltando. Ó, André, vou catar uma pergunta dessa aqui pra tu aqui. Porque senão o pessoal vai dizer que a gente tá chapa branca. Aí eu tenho uma. Eu tenho. Por favor, Eu Rosa. tenho uma agora. fã, mas ela é agora é que é a hora. Agora é que é a hora da onça beber água. Para, nem pergunta qual é o iluminador que ela passou, que eu adorei. Eu tenho lá nos perguntas importantes. Iluminador. Vamos começar, gente. Olá, boa tarde, boa noite, boa noite. Linhares, você tem que aprender a olhar pro relógio antes de começar Tu tá lendo algum esse ouvinte? programa. Não estou lendo nenhum ouvinte, eu estou me lendo mentalmente. Porque eu converso comigo mesmo. Quando eu faço alguma gafe, eu mesmo trato de me trollar para que ela não torne a acontecer. São 18 horas e 39 minutos. Você está ligado na Rádio Capital AM 1180. É o que é isso? Ixi, Tem alguma coisa Não, já foi. dando delay aqui. Não, Foi o tem- filme não O tem Exorcista que eu assisti Alô? ontem. Tô dizendo. Rapaz, esse programa tá. Rádio AM. É, a Ô, AM é minha de irmã. pobreza A AM, mesmo. ai meu Deus. Doido pra ganhar Ai, na meu Mega Deus, Sena. FM me cata! Não, sabe o que tá acontecendo comigo? Eu Sabe, não ganho nada pra estar aqui, gente! Eu tô com gasolina, eu vou! sabe o que é isso? Sabe o que o pessoal mais fala pra mim é o seguinte, Linhares, aí manda uns áudios pra mim, né? Linhares, escuta aí, eu acho que tá com algum problema na rádio. Tãozinho. Eu não, meu irmão. É a AM, meu irmão. Pois é isso, então são 18 horas e 40 minutos, hoje é 25 de abril de 2017, nós estamos aqui no Pecado Capital até às 19 horas com a deputada Andréa Murá. Respira. Tô treinando, porque se não der certo no jornalismo político, eu vou começar a narrar jogo de futebol. Linhares, Pois é isso, já tem gente já na... O que tá acontecendo? Oswaldo Maia, no Skype? Alô, Meu Deus, Oswaldo? que rico na AM. Oswaldo? Cadê?
Alô? Oswaldo, você não sabe fazer. Gente, Lorival, vou te dizer a gente não tem internet pra isso! Sim, vamos lá. Deputado, tem uma pergunta aqui que eu não vou me lembrar de quem é o nome, porque tem um monte de pergunta aqui. O que a senhora acha dessas famílias que permanecem no poder durante gerações e gerações? Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu acho o seguinte, e isso independente de Maranhão, a nível de Brasil, eu acho que termina que é aquela coisa que vai de pai para filho, mas não é uma questão do poder por muito tempo. O problema é que essa questão da família Sarney se tornou uma questão de dizer que a família Sarney, e aí não é uma defesa não, Linhares, é uma constatação. Houveram nesse intervalo entre o Sarney, governador do Maranhão, e a Rosiana, governadora do Maranhão, existiu ali um espaço de tempo onde outras pessoas foram governadores. João Castelo, Cafeteira, Lobão. Vários. E que o Sarney não ficava na coleira. O Sarney não é um homem de pegar ninguém na coleira. O Sarney, se vocês conversarem... pode. Mas o Sarney, ele é uma pessoa... de verdade, isso quem conhece ele sabe. Ele é uma pessoa extremamente... Ele chega daquelas pessoas que... Você não viu ele naquele áudio lá que falaram lá da Lava Jato, que ele como se ele estivesse obstruindo. O Sarney, se o Flávio Dino ligar pra ele pedindo alguma coisa, ele vai dizer, vou tentar resolver. É o jeito dele. Ele te convidou pro aniversário dele ontem? Convidou. Olha aí! Tu foi? Não deu pra eu ir. Acontece um convite pra mim! Já passou, Ou tem bala nas pirâmides. Mas o que eu acho em relação a isso? Mas, por exemplo, a governadora Rosiana Sarney já foi governadora 3 vezes. 4. Eu, inclusive, acho, a minha opinião sincera, é que eu não sei como a pessoa, depois de um tempo da 4ª vez, vai administrar isso dentro. Tanto que eu acho que deve ser esse o dilema dela. Era isso que eu ia te perguntar depois. Já aproveite para responder. Você acha que a Rosiana seria a sua candidata para 2018, Andréia? Linhares, é o seguinte, a gente faz parte de um grupo político, mas eu também tenho minhas opiniões, né? Eu não acredito que a governadora, mas pode acontecer. Se ela achar que ela ainda tenha tesão em ser governadora para fazer um bom mandato, ela tem cacife para ser governadora. Mas isso tem que ser dela, da vontade dela. Mas 4 anos, André, não é muito. Mas é isso que eu tô te dizendo. Hoje eu estava, inclusive, falando sobre isso. Se me colocarem para ser deputada, tem gente que tem ali cargo vitalício na Assembleia, tá 30 anos deputado. Eu jamais conseguiria. Eu duvido que tem alguém ali que foi eleito antes de Canindé virar secretário de Trânsito e Transporte. Canindé era secretário de Trânsito e Transporte dos índios. Tu sabe por que os portugueses conseguiram invadir o Brasil? Porque Canindé é que fazia o transporte das munições, dos índios, das flechas. Aí Eu não tô conseguindo ser séria. Não dá. Como as flechas não chegaram, aí os portugueses invadiram. Alô, Canindé, te amo! Mas então é isso, eu acho o seguinte, se a ex-governadora Rosiana, ela que é inegável, é muito querida pelo povo, tem carisma, mas acho que se ela for candidata, eu acho que tem que ser parte mesmo, Linhares. Não é como é aquela questão de, se passar um cavalo selado. Não, é se ela tiver vontade mesmo de ser governadora. Aí, se ela tiver vontade mesmo de ser governadora, querer ser governadora, é outra história. Ela vai fazer um bom mandato, né? Vai ter um bom mandato. Né? Então, eu acho assim que ela tem tudo e tem todo o direito de querer ser. Mas eu acho que tem que partir muito dela achar, porque ela não se aposentou outro dia. Aí é chato, aí é chato. Eu acho o seguinte, que ela tem que chegar e falar assim, eu quero ser, eu vou lutar pra ser e vou trabalhar pra ser com vontade, não ser levada. Mas assim, tu não acha que é por falta de nome também no grupo de vocês, assim? Porque, pô, é meio complicado, assim, Linhares. 4 vezes aí, não é por falta de nome. Isso aí não reflete uma fragilidade do grupo de vocês, não ter nome? Não, é até um egoísmo do próprio grupo. Eles não deixam formar nome, eles não deixam ter nome. Isso é no meu grupo mesmo. Aí é um absurdo. Em questão de geração, assim, de peso, né? Peso pra combater com aquele lá que tá no governo Você difícil, porque é muito largo. Mas, ou seja, eu acho que se nós tivéssemos já trabalhando o nome, que pode ser o da governadora, já foi governadora não sei quantas vezes, mas assim, o grupo tá tão... Tá vendo, André? Rosiana já foi tantas vezes governadora que tu nem lembra. Já deu pra ela, André. Não dá mais não, minha irmã. Mas entre ela e essa, rapaz. Mas o que acontece? Ela pode...
querer ser e nós podemos apoiar, já fui governadora várias vezes. Mas eu também acho, eu concordo contigo, que às vezes a gente precisa renovar. Tá mas chato. o grupo precisa também, cada um por si, e Deus por todos, mas cada um é um negócio... Uma família desunida, Rapaz, eu né? vou te dizer uma coisa, isso é um ato de coragem, viu, André? Eu quero até te parabenizar. Porque assim, no meio assim, vou ficar dizendo, tá babando só porque ele é uma gatona e tal. Não, isso não é coisa séria mesmo. Vou apanhar, Muito dificilmente a gente vê político falando do seu grupo, fazendo críticas aos grupos, Autocrítica. entendeu? Autocrítica do grupo. Isso aí, eu quero te parabenizar por isso. Hoje, o grupo tá tocando fogo lá dentro, tá todo mundo morrendo. Não, tá tudo bem, todo mundo tá legal, todo mundo é irmão, todo mundo se ama. Eu quero dar os parabéns, viu? Fazer uma crítica do grupo numa rádio pra todo mundo ouvir, entendeu? Isso é personalidade. Mas é porque eu acho, sinceramente, que o grupo deveria ser mais unido, mais coeso, ou seja, queremos ganhar a eleição, vamos botar o nome, vamos trabalhar por esse nome juntos. Ou seja, cada um por um lado, cada um por... O que é isso? André, e tem alguém, acho que o Oswaldo quer fazer uma pergunta. Peraí, ó, dá aqui o oi pro Oswaldo aqui. É porque lá de escada tem que dar um tempo pro download. Não é isso não, porque a gente tá aqui. Como é que é? Tá testando o Skype aqui. Eu não tô entendendo. É no telefone, ele tá no telefone, Skype, ao Oswaldo? vivo, vocês Não. estão vendo o que é que fazem vocês passarem? Rapaz, a gente já tem... Oswaldo? Oi, boa noite, Linhares. Boa noite, Oswaldo. Seja bem-vindo. Ele tem a voz do Lorival, Obrigado. Não, ele é o apresentador daqui da manhã. Fugiu. Obrigado. mas tem a voz do Lorival. Eu tenho uma perguntinha para fazer para a deputada. Deputada, boa noite. Me permite uma pergunta. Boa O noite. secretário de Segurança, Jefferson Portela, por diversas vezes já chamou a senhora de linguaruda, né? Por quê? Como é que a senhora recebe esse tipo de afirmação, de crítica? Boa noite, Oswaldo. Eu acho ridículo. Primeiro porque, não é porque fala alguma coisa de mim, é porque ele não responde às acusações que ele precisa responder, que eu faço, e aí ele vem, se revolta, se rebela, fica completamente descontrolado e fica falando mal de mim, quando na verdade ele precisa responder por que a segurança pública está do jeito que está. Ele não diz, Linhares, eu vou fazer uma crítica sobre algo ou sobre qualquer coisa da pasta dele, ele se descompensa. Ele não aceita. André, eu vou te falar uma coisa aqui. Agora no começo a gente estava conversando a respeito de... porque você é mulher. Não, eu não sinto me abalado. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui. Só não tem... Eu vejo algumas... Esse tipo de termo aí mesmo. Linguaruda? O deputado chega, o secretário... Língua de sapo. Chega e chama a deputada de língua de sapo. Só pra língua. Aí Eu chama acho que é educação, né? Não, sabe o que é isso? Eu vou te dizer. Se André Amurá, se Flávio Dino fosse um sarnezista e André Amurá fosse uma deputada do PT ou do PCdoB, todo mundo ia se revoltar com o jeito que essa rapaziada trata a Andréia. Todo mundo... são machistas, É por isso que eu fico puto da vida com esse movimento de feminazi. E até né? Que essas feminazes, não, as empoderadas. Se Andréia Amurá fosse uma deputada do PT ou do PCdoB e o Jefferson Portela falasse que ela tem a língua de sapo... Já foi muito xingada. O Marcos Caldo falasse o que falasse, era um Deus nos acuda, o cara era caçado, era exonerado do governo. Como ela é deputada do PMDB, entendeu? E o Flávio Dino é da esquerda, aí ninguém fala nada. Falam muito da minha língua também. Eu me lembro que por muito menos uma vez um caso com a Helena Hiuli, que era do PT lá, foi uma coisa simples. Eu lembro. Por muito menos o mundo caiu na cabeça do deputado lá. E a Andréia é quase toda semana... Entendeu? Atacada lá e achacada. Esse negócio de achar que o blogueiro não pode falar a palavra achaque mesmo. Aí o que acontece? Toda semana lá é vítima desse mesmo tipo de linguagem. Se fosse do PT ou do PCdoB, isso não aconteceria. Me desculpa, mas eu discordo de ti nesse aspecto. Entendeu? E em relação... Da escada. Eita, meu Deus. Porque, Linhares, eu prefiro... eu sempre falo, eu nunca vou me colocar de vítima de nada e... tento tratar com seriedade as coisas que precisam ser tratadas. Não quero que eles tenham por mim. Deixa ele ser do jeito deles. Se ele quer dizer que eu sou língua de sapo ao invés de responder porque que a segurança pública está caótica,
Ele fala, o povo aí tá vendo o que tá acontecendo Rapaz, é complicado. no governo, sabe? André, agora há pouco a gente conversou sobre projeto, né? Tem muita gente que reclama, André não tem projeto, não sei o que, não sei o que mais. Eu gostaria que tu falasse a respeito disso, dessa tua atuação com relação a projeto de lei nesses 2 anos e tal. Que a gente estava, inclusive, conversando sobre isso. É muito complicado. Quais as atribuições do deputado? Né? Ele tem para legislar, fiscalizar, obviamente que ele vai apresentar os seus projetos, mas desde que você tenha um governador que aceite projetos de oposição. Se ele não aceita, Linhares, ele simplesmente vetou um projeto do deputado Adriano, que é oposicionista, do Dia da Poesia. Imagina um projeto meu, Linhares. Ele vetou o Dia da Poesia. Conseguiu vetar o Dia da Poesia. Porque o que acontece? O plenário ficou constrangido de vetar o Dia da Poesia para o deputado Adriano. Aí foi para o governador. Ele vetou. Porque eu acho que ele olha o nomezinho, imagina ele olhando o meu nome lá, o projeto do deputado André. Você não está no grupinho do WhatsApp dele, que ele tem um grupo. Entendeu? Então, eu vou apresentar. Se quiserem, eu pego lá, eu tenho vários projetos, eu boto lá na mesa para dizer que eu apresentei projeto. Mas isso, Linhares, não é só o papel do deputado, não é esse só. Isso daí é uma das atribuições do deputado. Agora o deputado ficar fazendo isso só para mostrar para a população, eu não vou ficar, sinceramente, perdendo meu tempo. Né? Nem são votados, não vai nem para a pauta. Se eu soubesse, eu tenho vários projetos muito bons, mas o que acontece? Se eu fosse votar, não vai ser votado. É mais desgaste. Ou seja, vai ser negado, tu vai colocar os deputados ali numa situação constrangedora, porque eles vão ter que negar e vão ali te pedir desculpa, porque tem que negar, porque estão com medo da retaliação. É assim, quando existe uma votação, alguma coisa, eles começam a pedir desculpa e Tu é linguaruda e ali só tem macho frouxo. Eita, rapaz, não fala isso que isso dá processo, meu irmão. Não, mas frouxo no sentido de não ter, né? Eles não têm como Olha quem tá atrás de ti ali olhando o programa. Já tá só com o caderno na mão. Processa meu pai! Andréia, e vamos lá. Faltando só 5 minutos, agora nós vamos falar de... Comunista! Ah, não. Tá vendo, Lorival? Tu acabou com o meu, tu mandou abaixar. Sai só do meu fone, gente. Andréia, e a atuação do governador Flávio Dino, assim, a gente percebe que tu, no começo na legislação, hoje tem vários, né? Hoje tem o Braz, tem o Adriano, né? Mas eu me lembro que pelo menos no primeiro ano tu ficava sozinha lá na pancadaria, era só tu contra o cara. Qual é a tua avaliação do governo Flávio Dino? Agora vamos ser sinceros, vamos jogar a carta na mesa aqui. O que ele fez de bom até agora e o que ele fez de ruim até agora? Linhares, eu sinceramente, e não é porque eu sou oposição não, mas eu ainda não consigo, se tu me disser, eu quero até que tu me diga, se tu acha que existiu alguma coisa de bom no governo dele. Eu acho que o Flávio Dino, além dele ser... O Mais Asfalto, Andréia. Ano passado. Mais Asfalto? Ele asfaltou a rua todinha aí de São Luís. O Mais Asfalto nas eleições para... Tu não tem medo de morrer afogado aqui em São Luís, dentro de um buraco? Gente, é algo. O Flávio Dino, ele conseguiu acabar o que ele encontrou. Ele não sabe ser gestor. Ele não sabe sequer fazer a equipe competente para trabalhar com ele. Porque uma coisa é você não saber, mas você bota uma equipe também. Mas ele come. A equipe do restaurante do Palácio. Você não seja injusta, porque a equipe do restaurante do Palácio dos Leões é muito competente. A assessoria do McDonald's tá de boa. O que eu acho? Eu acho o seguinte, que o Flávio Dino, ele não tem mais condições. E outra coisa, não tem condições morais mais. Ou seja, o rei da moralidade, o rei da honestidade, ele foi ele mesmo, Linhares. Linhares, tu sabe o que é isso, Linhares? Ele mesmo. E com uma senha charuto. É chamado de Senhor Cuba. Que isso? Pra pegar propina na Odebrecht. Olha, Linhares, isso é uma coisa séria. Te defende aí, Flávio. André, você tá pegando pesado. Comigo. Você tá dando sua voadeira nos meus peitos. Tá bom. Tchau, Flávio. Depois tu volta pra cá pra gente conversar. Então, é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, se ele fez isso com um simples projeto quando ele era deputado federal, imagina que ele não faz esse governo. Imagina quanto de propina ele não cobra pra esses empresários que trabalham pra ele, Linhares. É propineiro barato. E vai ele mesmo pegar a propina, porque a Odebrecht pagava, diz que numa mochila,
Ou seja, ele chegou lá e disse, charuto. Aí deram a mochila pra ele, recebeu 200. E depois 200, Linhares, essa coisa de maluco. Gente, eu acho que o charuto era aquele árabe. Imagina eu chegar... A pessoa, aí perguntaram pra ele se ele queria mandar algum assessor. Não! Ele não confia nem nos assessores dele. Ele devia... Por que não mandou o GR? Eu acho que ele ainda não era ligado com o GR nessa época. Mas a questão é o seguinte, Linhares, olha que coisa ridícula. O governador do Maranhão foi lá no setor Drauzes da Odebrecht pegar uma mochila com dinheiro dando uma senha charuto. Ou seja, chega lá, charuto. André, aqui. mas assim... Porque aí devia ter lá, né? Charuto, tantos mil. Não sei mais o que, tantos mil. Porque é só pra Quem dar. será o cigarro? Aí outro dia na Assembleia... Se falar cigarro, 5 mil. Sim, vamos lá. Tu falou assim que ele destruiu, né? O que ele destruiu? O que me fala uma coisa que tinha, que funcionava, que o Flávio destruiu? Eu vou falar que é a saúde, vou falar Não, que tu não pode falar saúde, não. Mas Não pode falar saúde. O que eu vou te dizer uma coisa, porque às vezes a gente não pode só fazer um comparativo do que foi destruído. É o que ele não faz. É o que ele deixa de fazer. Ou seja, às vezes eu tô na Assembleia e não tô nem falando, não tô nem fazendo comparação com o governo passado. É o que é a obrigação dele fazer. Linhares, olha essas escolas como estão. Olha os professores reclamando. Os alunos fazendo protesto. Com as condições físicas desumanas das escolas. E eu posso sim hoje falar da saúde, Linhares. São UPAs sem gases, sem medicamentos, sem nada. Ei, gente, o tempo tá Hospitais. acabando. Outra coisa, Linhares, muito importante que eu vou te dizer. Ele acha que ele poderia ter parado, ele acha que o programa Saúde é Vida era um programa do Ricardo Murat. O programa Saúde é Vida foi um programa votado na Assembleia, que estava no plano plurianual. Inclusive, ele vai receber, ele vai entrar, vai na justiça para cima dele. Que estava na lei das diretrizes orçamentais. Ou seja, ele não pode parar um programa votado na Assembleia. Não era um programa do secretário. Não era um programa de governo, era um programa de Estado. De Estado. Ele parou o programa de Estado. Ele é louco, ele é maluco. Pois é. E agora ele tá querendo inaugurar os hospitais, porque tá ruim. Ele vai inaugurar o que tá pronto, que ele tava deixando sucatear. André, o Brasil vai te dar uma voadeira. É. A hora do A Brasil. voz do Brasil está chegando. Entra, André, dá, nós corta, queremos gente. agradecer a você aqui. Tá chegando a voz do Brasil. Não vamos se despedir, deixa ela se despedir. Foi uma das entrevistas, foi um dos vídeos que a gente mais teve acesso no Facebook, Som. Vocês são tudo Aí ela tiete. olha e tem 35. Aí ela olha e tem 35. Mente, pô, mente. Gente, eu queria agradecer a Sempre. deputada. Vamos voltar aqui outras vezes com certeza. Lorival, Tatiana Delgado, muito obrigado. Tchau, Despeçam. beijo. Vem, Brasil. Deputada, despeça-se. Queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Ri que me acabei. Mas quero dizer ao povo do Maranhão que estou vigilante, estou fiscalizando, sou deputada de todos os maranhenses, estamos firmes aí nessa luta. Realmente esse governo tá uma porcaria, a gente vai botar esse governador por na rua. Peraí, pra finalizar. Fala chapadinha. Chapadinha. Tchau, gente. É isso aí.